Olá família, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar numa das histórias mais impressionantes e cheias de fé de toda a Bíblia. O momento em que Jesus andou sobre as águas. Estão prontos para sentir o poder dessa passagem? Então, prepare o seu coração e venha comigo. A cena começa logo após um dos milagres mais conhecidos de Jesus, a multiplicação dos pães e peixes. Uma multidão imensa foi alimentada e estava maravilhada. Jesus, então, sentindo a necessidade de um momento a sós com o Pai, instrui seus discípulos a entrarem no barco e atravessarem para o outro lado do mar da Galileia, enquanto ele despedia o povo. Depois, Jesus subiu ao monte para orar, sozinho. Enquanto isso, no meio do mar, a situação para os discípulos começou a ficar complicada. O barco já estava a uma boa distância da terra, e um vento forte se levantou, agitando as águas violentamente. As ondas batiam contra a pequena embarcação, e eles lutavam com os remos contra a tempestade. Imagina o cenário: escuridão, o barulho do vento, as ondas ameaçadoras. O medo e o cansaço certamente estavam tomando conta deles. Eles eram pescadores experientes, mas aquela tempestade era diferente. Foi então que, na alta madrugada, no meio daquela confusão, algo inacreditável aconteceu. Eles viram uma figura se aproximando, caminhando sobre o mar agitado. O pânico tomou conta de todos. No meio da escuridão e do medo, eles não reconheceram quem era. É um fantasma! Gritaram, aterrorizados. A mente humana, quando está sob pressão, tende a imaginar o pior, não é mesmo? Mas a voz que eles tanto conheciam soou firme e calma em meio à tempestade. Coragem, sou eu, não tenham medo. Naquele instante, a voz de Jesus cortou o barulho do vento e das ondas, trazendo um raio de esperança. Era ele, o Mestre, vindo ao encontro deles da forma mais extraordinária possível. Pedro, sempre impulsivo e cheio de fé, ao ouvir a voz de Jesus, teve uma reação surpreendente. Ele gritou: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Pensem na ousadia e na confiança de Pedro naquele momento. Ele não apenas acreditou que era Jesus, mas acreditou que pelo poder de Jesus, ele também poderia fazer o impossível. E Jesus, com toda a sua graça, respondeu com uma única palavra: vem! E Pedro desceu do barco. Ele deu os primeiros passos sobre as águas, com os olhos fixos em Jesus. Por um instante, Pedro estava fazendo o impossível, caminhando sobre o mar como seu mestre. A fé dele o estava sustentando sobre as ondas. Mas então, algo aconteceu. Pedro desviou o olhar. Ele começou a reparar na força do vento, no tamanho das ondas que batiam ao seu redor. A realidade da tempestade invadiu seus pensamentos e o medo tomou o lugar da fé. E no momento em que ele duvidou, começou a afundar. Em desespero, ele clamou: Senhor, salva-me! Imediatamente, Jesus estendeu a mão, segurou-o e o levantou, dizendo: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Os dois subiram no barco e, no mesmo instante, o vento cessou. O mar se acalmou. O silêncio que se seguiu deve ter sido profundo. Ou os discípulos, maravilhados e cheios de temor, adoraram a Jesus, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Essa história é uma lição poderosa para todos nós. Quantas vezes, nas tempestades da nossa vida, nos sentimos sozinhos, lutando contra ventos e ondas que parecem que vão nos afogar? Mas é exatamente nesses momentos que Jesus vem ao nosso encontro. Muitas vezes de formas que não esperamos. Ele nos diz: coragem, sou eu. A nossa tarefa é manter os olhos fixos nele, e não nas circunstâncias ao nosso redor. A dúvida nos faz afundar, mas a fé, mesmo que pequena, nos faz caminhar sobre as águas. E mesmo que a gente afunde, o clamor por socorro sempre será respondido pela mão estendida de Jesus. Espero que essa reflexão tenha tocado o seu coração. Sei voca gusto. Não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com alguém que precisa ouvir essa mensagem e se inscrever no canal para não perder nossos próximos vídeos. Muito obrigado pela sua companhia e que a paz de Jesus esteja sempre com você.